O telescópio James Webb se superou mais uma vez, descobrindo o Z14, a galáxia mais antiga já conhecida. Mas, embora o aglomerado estelar primitivo dê aos astrônomos insights únicos sobre os espetáculos do universo jovem, ele também levanta questões. Com sua massa e brilhos surpreendentes, ele mais uma vez contrasta fortemente com nossos modelos atuais de evolução de galáxias. E é por isso que uma descoberta na Webb está mais uma vez abalando nossa visão de mundo cosmológica e inevitavelmente levantando a questão de se nosso modelo padrão ainda é sustentável. Mas o que faz com que Z14 exacerbe ainda mais a crise astronômica? E o que isso significa para pesquisas futuras? Fique ligado até o final e descubra conosco. Os astrônomos estão bem cientes do dilema em que o telescópio James Webb os mergulhou. A Webb já adicionou inúmeras estruturas aos mapas estelares que, de acordo com o nosso entendimento, não deveriam existir. Como resultado, especialistas agora lançaram uma campanha de observação com o objetivo específico de identificar e analisar galáxias extremamente distantes e, portanto, muito antigas. Esta campanha foi apropriadamente chamada de Miragem, Milagre ou MON, para abreviar, e, portanto, está preocupada com a questão de saber se o que vemos lá fora é uma espécie de miragem ou um milagre astronômico completo. Essencialmente, a campanha MON é dedicada a verificar se as fontes de luz descobertas com desvios para o vermelho extremamente altos são realmente galáxias antigas reais ou se estamos sucumbindo a uma falácia galáctica causada por efeitos de lentes gravitacionais ou outras interpretações errôneas. E isso não é coincidência, já que o telescópio James Webb descobriu 6 galáxias muito antigas com os chamados destruidores do universo, que existiram apenas 500 a 700 milhões de anos após o Big Bang, e, entanto, eram quase tão massivas quanto a Via Láctea é hoje. A astronomia está em uma crise dolorosa. Em poucas palavras, nossos modelos estabelecidos dizem que simplesmente não havia matéria normal suficiente naquela época para formar galáxias tão ricas em estrelas e altamente desenvolvidas. Mas como o cosmos não parece seguir as regras que estabelecemos, surge inevitavelmente a questão sobre o que há de errado com o nosso modelo padrão e se não podemos ter esquecido um fator fundamental na evolução cósmica. Esse mistério foi ainda mais aprofundado pela descoberta de JADES, GSZ 140A0. Confirmada em meados de 2024, essa galáxia existiu apenas 290 milhões de anos após o nascimento do universo, tornando-a a galáxia mais antiga conhecida. Mas, mesmo nesse caso, os cientistas foram confrontados com uma massa impossível porque as análises mostraram que o bebê galáctico prematuro já era composto por várias centenas de milhões de massas solares de estrelas. Mas isso não era tudo. O espectro também continha linhas de emissão de oxigênio, indicando que várias gerações de estrelas muito massivas já devem ter passado por seu ciclo de vida no momento da observação. O ponto principal é que os pesquisadores acreditam que a galáxia levou cerca de 100 milhões de anos para crescer até as dimensões observadas, e ficou claro que a ideia de um universo jovem, contendo apenas galáxias pequenas e muito tênues, havia finalmente sido deixada de lado. Uma nova galáxia recorde. Mas agora o telescópio James Webb quebrou seu próprio recorde novamente e encontrou uma galáxia que é ainda mais velha que a JADES GSZ14. A MC14 entrou no estágio cósmico cerca de 280 milhões de anos após o Big Bang, o que significa que a luz que ela emitiu levou incríveis 13,5 bilhões de anos para chegar aos nossos olhos aqui na Terra. Como mencionado acima, os especialistas envolvidos na campanha MONSE se dedicam a colocar as excrescências luminosas do universo à prova galáctica. E assim, aconteceu que Juan Naido, do MIT, o principal autor do estudo, começou a trabalhar com seus colegas para vasculhar as imagens existentes na Webb em busca de possíveis galáxias primitivas. Por fim, eles identificaram a C14 como uma candidata promissora, e é por isso que apontaram um olhar infravermelho nítido da Webb diretamente para o objeto sinistro em abril. O desvio para o vermelho é crucial para determinar a idade, mas o que isso realmente significa? Bem, é bem simples. Como o universo vem se expandindo desde o início dos tempos, a luz emitida por objetos distantes é esticada em comprimentos de onda maiores, ou seja, mais vermelhos. E o princípio básico se aplica. Quanto mais longe por mais tempo a luz viaja, maior é seu desvio para o vermelho. E enquanto o desvio para o vermelho no caso da galáxia de JADES foi estimado em 14,32, o valor correspondente dessa vez foi de até 14,44. Em outras palavras, Z14 já existia quando o universo tinha apenas 2% de sua idade atual.
Portanto, estamos lidando com a mais antiga testemunha conhecida da história cósmica, que surgiu logo após a chamada Era das Trevas, quando a luz das primeiras estrelas estava apenas começando a inundar o universo. No entanto, dado seu brilho surpreendente, MOM Z14 parece ser bem compacto. Tem um diâmetro de cerca de 240 anos-luz, o que o torna aproximadamente 400 vezes menor que a Via Láctea. Ele contém aproximadamente a mesma quantidade de massa que a pequena nuvem magalhânica, uma de nossas galáxias satélites. O brilho de MON Z14 agora excede muitos modelos teóricos. Mas, ao mesmo tempo, é justamente esse brilho que permite aos cientistas identificar elementos individuais dentro da galáxia. Por exemplo, uma quantidade surpreendente de nitrogênio que mais uma vez vira nossas previsões existentes de cabeça para baixo. A razão nitrogênio-carbono em aglomerados globulares é familiar a especialistas. Os pesquisadores suspeitam que esses antigos grupos intimamente relacionados de milhares a milhões de estrelas se formaram nos primeiros bilhões de anos do universo. Como resultado, elas são consideradas as estrelas mais antigas conhecidas em existência, e o fato de Z14 ser semelhante sugere que as estrelas se formaram de forma muito semelhante neste capítulo inicial do cosmos, como MON Z14 está aprofundando a crise. Se olharmos mais de perto as características de MON Z14, percebemos que não é apenas uma das descobertas astronômicas mais significativas dos últimos tempos, mas também um dos maiores mistérios. Isso ocorre pela simples razão de que, em muitos aspectos, não se encaixa na imagem que tínhamos do cosmos primitivo até agora. Como mencionado, MOM Z14 se formou apenas cerca de 280 milhões de anos após o Big Bang, durante uma fase conhecida como o Estranho Amanhecer. Estamos, portanto, falando da época em que as primeiras estrelas e galáxias estavam se formando. No entanto, essas galáxias primitivas deveriam, na verdade, ainda ser pequenas, tênues e quimicamente primitivas. Mas Z14 contradiz essas expectativas. Em primeiro lugar, é muito mais massiva e luminosa do que os modelos prevêem para essa época. Em termos numéricos, isso significa que, de acordo com as estimativas atuais, MOM Z14 contém cerca de 100 milhões de massas solares de estrelas, o que é simplesmente uma quantidade enorme para uma galáxia tão primitiva. Isso por si só levanta a questão fundamental de como isso pode ser possível. Em outras palavras, como tanta matéria pode se acumular em tão pouco tempo e tantas estrelas se formarem tão rapidamente? A teoria predominante afirma, na verdade, que grandes galáxias precisam de bilhões de anos para crescer de muitos pequenos precursores em grandes aglomerados estelares por meio de colisões e fusões. No caso de Z14, entretanto, parece que ela pulou completamente essa fase fundamental de crescimento. Soma-se a isso sua composição química confusa. Análises espectrais revelaram que a galáxia já contém quantidades extraordinárias de elementos mais pesados, como nitrogênio e carbono, mas em particular uma proporção incomumente alta de nitrogênio para carbono. Em linguagem simples, essa assinatura química indica que várias gerações de estrelas já devem ter se formado e morrido na galáxia dessa forma. Mas como isso é possível quando o próprio universo tinha apenas algumas centenas de milhões de anos naquela época? As estrelas precisam de tempo para se formar, evoluir e eventualmente explodir em supernovas. E normalmente a vida estelar dura muitas centenas de milhões de anos. Outro mistério diz respeito à estrutura de Z14. Como mencionado acima, ela é extremamente compacta, com um diâmetro estimado de apenas 240 anos-luz. No entanto, apesar disso, ela brilha no infravermelho como uma galáxia muito maior. Apesar de suas dimensões modestas, ela produz grandes quantidades de radiação ionizante, o que significa que estava em uma fase de intensa formação estelar no momento da observação. Ao mesmo tempo, no entanto, parece conter muito pouca poeira interestelar, o que, para dizer o mínimo, é bastante incomum. Normalmente, uma alta taxa de formação de estrelas é acompanhada por uma formação significativa de poeira resultante de supernovas e ventos estelares extensos. Mas por que não é esse o caso aqui? A poeira foi soprada para o espaço por fortes ventos galácticos? Ou nenhum grão de poeira se formou sob essas condições extremas? Todas essas características tornam o Z14 um verdadeiro desafio para nossos modelos cosmológicos existentes. E ele está em boa companhia. O telescópio James Webb está descobrindo cada vez mais dessas galáxias extremamente antigas, massivas e complexas. Elas demonstram com empatia que o universo jovem era muito mais dinâmico, estruturado e, acima de tudo, mais rico e massivo do que se pensava anteriormente.
As questões que os especialistas estão enfrentando atualmente e provavelmente continuarão a enfrentar no futuro são, portanto, se nosso modelo de evolução de galáxias está incompleto. Existem processos que ainda não entendemos? E será que precisamos abandonar nosso modelo padrão de cosmologia? Se você preferir, descobertas como os Alcione 14 não são apenas anomalias imprevistas. Elas também são um verdadeiro golpe de sorte. Afinal, essas anomalias confusas do cosmos nos obrigam a questionar o que pensávamos ser intocável e, assim, nos dão a oportunidade de entender com mais precisão do que nunca como o universo realmente funciona. E agora vamos explicar como o botão de inscrição realmente funciona. Basta clicar no like e depois inscrever-se para nunca mais perder um novo vídeo nosso. Nos vemos em breve!